A obra que Deus começou, Ele é fiel para concluir e completar a obra. Com certeza você já ouviu essa frase, você ouve muito, né? Mas eu repito, né? A obra que o Senhor Jesus ele começa, ela não fica pela metade. Deus não faz nada pela metade. O Senhor ele cumpre a sua palavra e Deus ele vai cumprir a sua palavra e as suas promessas na sua vida. Bom dia, nós estamos aqui começando o nosso café com palavra, né? Hoje um pouquinho mais tarde, eu não pude estar aqui mais cedo no horário das 7, né? Nós estamos aqui dando início, né? Hoje é o segundo dia na semana, né? Da semana, na verdade, o primeiro dia da semana é o domingo. Nós estamos aqui no nosso café, que o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. Eu peço que você, em nome de Jesus, né, venha ser ministrado por essa palavra e eu convido o Espírito Santo para ministrar o seu coração. Que ele venha, através dessa palavra, trazer refrigério, conduzir você nos caminhos do Senhor e que ele venha trazer no seu coração esclarecimento e entendimento para a glória de Deus. Amém? O Senhor é fiel, justo e verdadeiro, né? E nós conhecemos, eu falo que nós conhecemos muito pouco, né? Nós falamos que nós glorificamos o nome do Senhor aqui e ali, que nós amamos o Senhor intensamente, mas na verdade, nós conhecemos o Senhor muito pouco, né? Nós conhecemos muito pouco para falar assim, um Deus que é eterno, nós conhecemos muito pouco. E nessa trajetória, Deus vem nos ensinando sobre a sua glória, sobre aquilo que Ele ordena. E quando Ele ordena, nada, não tem nada que fica na frente, nada impede. Obra que Deus começa, não tem nada que impede. Nós estamos estudando, né, no livro de Esdras, a qual Deus ele traz o povo de volta do exílio, né? O povo é trazido do exílio, do cativeiro babilônico, e eles são devolvidos ali, né? Eles são introduzidos na sua terra, né? Então nós estamos esses dias acompanhando e assim, sexta-feira nós chegamos ali no tempo em que o templo ele estava ali pronto, estava reconstruído, né? Então nós vamos seguir nessa palavra. Bom dia, Tatiana, bom dia, Viviane, Pai Senhor Jesus, Vivi. Bom dia, Eliane, irmã Elza, Josi, Pai Senhor Jesus, bom dia, Nelimar, Pai Senhor Jesus. Nós estamos, gente, no livro de Esdras, nós estamos no finalzinho do capítulo 6, eu vou repetir aqui um texto, nós nem encerramos o 6, né, na verdade. Nós vimos aqui o Senhor com mão poderosa, né, enviar, né, ali aquele decreto através do rei Ciro, a qual nós falamos aqui que foi um homem usado por Deus para trazer nesse tempo o povo de Deus de volta ao seu destino, ao seu lugar, né? É o fim do cativeiro, o fim da dor, o fim da prova, o fim... Bom dia, Júlia, tudo bem? Pai Senhor Jesus, é o fim daquele tempo de angústia, ou seja, estava iniciando na vida daquele povo uma nova etapa. Esdras, capítulo 6, nós vamos ler o 16. 6:16, Tatiana, livro de Esdras. Se você quiser colocar o comentário e fixar, você fica à vontade. Depois nós vamos sair, você põe só o capítulo 6. Então a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Graças a Deus, tudo bem, Júlia, para a glória de Deus. Que Deus, ele usa o rei Ciro, esse decreto é baixado e o povo volta, né? Então tem ali o primeiro povo, né? Foi os primeiros que retornaram. E eles continuaram ali na reconstrução, eles deram início à reconstrução do templo. Hoje eu estou um pouquinho mais tarde, eu não consegui estar aqui no horário das 7, mas mesmo assim nós estamos aqui, nós não vamos deixar de ter o nosso café. E a palavra de Deus diz que Deus, ele envia, ele move o coração de líderes, ele move todos para que a obra de Deus seja, né, concluída. Quando esse povo ele volta, eles precisam de quê? Que o rei, o reinado de Deus... Aí eu aqui, ó, fazendo graça aqui, um cisco no óculos aqui atrapalhando aqui. Gente, é ao vivo, tá? Que o rei, ele usa de benevolência, ali havia um decreto, então as despesas iam sair ali de dentro da tesouraria real. Então nós vemos Deus movendo o coração para aquela obra, para a grande obra a qual o Senhor ele determina. Então a obra foi paralisada e por meio do Espírito Santo de Deus, Deus usa os profetas ali, Zacarias, Ageu, e Zorobabel ele levanta ali como um líder tremendamente usado por Deus, assim como juntamente com outros, né? E eles continuam a reedificação. Então nós vemos uma coisa que me chama muita atenção nessa palavra, que a primeira coisa que foi levantada, foi reedificado,
não foi os alicerces do templo, não foi as vigas, foi o altar. Então, assim, para que o Senhor estivesse no meio do povo, quando o Senhor está no meio do povo, então o altar ele precisa ser o quê? Reparado. O altar fala de comunhão com Deus. O altar fala da sua vida com Deus, da minha vida com Deus. Não é só um altar de pedra que você vai lá e levanta. Não, ali eles estavam falando assim, olha, Senhor, nós estamos aqui para restaurar a adoração, né? Então, quando você restaura a adoração, o que acontece? O Senhor, ele se apresenta, né? E continuando aqui, no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim, antes um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario, ou seja, o templo ficou reedificado. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus, ou seja, eles celebraram com toda, né, pompa e glória, porque foi algo muito grande. Bom dia, irmã Rosane, Pai Senhor Jesus. E eles foram celebrar ali porque o templo foi o quê? Reconstruído. Então a Bíblia diz, ó, para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Então, assim, o templo foi edificado, tudo de acordo com a lei, foi restabelecido, foi tudo dentro daquilo que o Senhor ele havia dito na lei. Tinha as especificações todas na lei de Moisés e tudo foi feito conforme estava escrito. E a palavra de Deus vai dizer, olha, no versículo 19, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Ai, gente, eu tô tão maravilhado com essa história, eu tava ali meditando agora há pouco, olha, que coisa boa, meu Deus do céu. Se tiver tempo, vai lá, mastiga, medita essa palavra, coisa mais linda. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, ou seja, eles estavam numa união tão grande que era como se fosse um só homem a purificação que eles fizeram. Eles tiveram uma comunhão na purificação para fazer o quê? Para servir no templo. Então aqui, ó, como se fosse um só homem, todos estavam limpos. Olha que tremendo. Deus não vai descer e se apresentar se nós não estivermos limpos, né? Vós já estáis limpos o quê? Pela palavra. É a palavra que limpa. Quando eles ofereceram essa purificação ao Senhor, eles foram limpos por causa da palavra de Deus. E aqui vai dizer, ó, mataram o cordeiro da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Esse tempo de limpeza, de purificação, havia na lei de Moisés escrito que tinha, né, as especificações para que houvesse a purificação para que o sacrifício fosse oferecido. Bom dia, Tatiana. Tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Então eles estavam o quê? Limpos, purificados para oferecer o sacrifício diante de Deus. E aqui a palavra fala, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, porque eles haviam se misturado. Bom dia, Isabel, tudo bem? Paz? Eles haviam se misturado. O povo de Deus havia se misturado. Tinha casamento misto, tinha de tudo. Então aqui estava sendo resgatado, estava trazendo de volta aquilo que tinha que ser do jeito que o Senhor Jesus ordenou. Deus não vai me entregar nada e não vai entregar nada a você se nós não estivermos da forma que diz na palavra. E aqui nós estamos o quê? Lendo a Bíblia. E aqui vai dizer, ó, assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia, ou seja, vinham gentios, mas se eles decidiram se separar da imundícia e ficar com o povo de Deus, então eles estavam ali também, eles podiam celebrar, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Então eles tinham que abandonar os ídolos, deixar as imundícias, deixar o pecado e se separar para servir somente o Deus de Israel. E a palavra vai dizer, olha, celebraram a festa dos pães asmos, por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, meu Deus, mudando o coração do rei da Síria em favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus e do Deus de Israel. Deus vai mudar o coração de quem ele precisar mudar, quando ele colocar uma obra para fazer no seu coração. Às vezes vai se levantar a perseguição, igual eles tiveram que parar a obra foi paralisada, eles tiveram que parar por causa das perseguições,
Mas nós vemos aqui, o templo foi concluído, a obra de Deus ela ficou completa, e eu tenho para mim que nesse dia aqui, gente, eu não estou falando coisas tirando trás da orelha, não, mas eu estou conseguindo imaginar, viajar, eu não estou afirmando que foi. Mas presta atenção no Salmo 126, o que ele vai dizer. Eu vendo a alegria desse povo celebrando, comemorando o templo e celebrando a Páscoa, né? Ah, mas a Páscoa não quer dizer ressurreição de Jesus? Não, a Páscoa já existia. Talvez você nem imagina isso, a Páscoa já existia. Aqui estava sendo comemorada a celebração da Páscoa. Se você for ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Não é costume. A Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Vamos pegar antes lá, a Páscoa já existia. E se você for ver aqui, olha, eu falo, nossa Deus, eu acho que foi nesse dia que foi escrito esse salmo, que vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo, ele é tremendo, o Salmo 126. E ele foi escrito quando o povo saía do exílio. Esse salmo foi escrito nesse tempo. Nós não conseguimos afirmar se foi exatamente nesse dia, né? Mas quando você vê esse povo celebrando e as nações em volta dizendo: olha lá, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Olha lá, o Senhor, o que Deus tem feito na vida deles? Eles foram para o cativeiro, mas eles retornaram. Eles não são um povo perdido, olha lá, eles têm um pai. Eles têm um Deus. Olha lá o que está acontecendo com eles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha. É aquela situação que você se encontra hoje, que você precisa resolver, e você não tem condições de resolver, e o Senhor chega e resolve. E você fica como quem sonha, você fica sem acreditar, porque o Senhor simplesmente chega aí e ele sana tudo. Aqui nós estamos falando de um cativeiro babilônico de 70 anos, de prisão. Imagina, você tem a sua casa, você tem os seus filhos, você tem ali tudo que é seu. De repente você é levado para uma terra estranha, uma terra idólatra. De repente você é levado para uma terra de sequidão. Imagina, você é levado por causa do pecado. Dói mais ainda do que ser preso, é saber por que foi preso e saber que foi avisado. Deus não faz nada sem avisar. Você, quando chega aí para o cativeiro, você vai com as suas próprias pernas. O Senhor não faz nada sem avisar antes. O Senhor avisou tanto tempo, usando os seus profetas ali. Ele avisou muito tempo. Deus não queria esse povo no cativeiro. O Senhor conhece e sabe o potencial que aquele povo sempre teve sendo usado na mão dele. E esse povo se esquece disso. É verdade, irmão Zane. Ele esquece disso. E eles fazem o quê? Eles vão para o cativeiro. Mas quando o Senhor ele tira, as nações em volta começam a olhar para eles. Porque quando há um cativeiro quebrado na sua vida, um cativeiro espiritual, porque o cativeiro de Israel, antes de ser físico, foi espiritual. Quando os cativeiros são quebrados, todos vão ver. Quando correntes elas forem partidas, todos vão ver. E esse cativeiro espiritual ele estava sendo arrebentado, porque eles restauraram primeiro o altar diante do Senhor. Então, quando você lê o Salmo 126, que não tem como, eu amo essa palavra, eu amo toda a Bíblia, mas tem uns textos que Deus fala tão forte quando ele diz aqui, ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aí a palavra diz aqui, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que Deus vai fazer, o cativeiro que o Senhor arrebenta na sua vida, é para que todos sejam, eles olhem e você seja testemunha das benevolências do Senhor.
O cativeiro que Deus abre na sua vida é para que outros venham ver. E se você falar assim, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar escondidinho, é o seu testemunho. Quando Deus quebra cativeiros, o testemunho grita. Ele grita. E em volta as nações estavam falando, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando chega ao ponto das nações, a palavra está dizendo que isso correu, a conversa chegou longe. A restauração que Deus fez foi tão grandiosa, um cativeiro tão terrível, que foi arrebentado, que as nações em volta começaram a falar, olha lá o Senhor, o que está fazendo por eles. E por quê? Para que eles vissem e reconhecessem que é o Senhor. Então ali eles falam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É quando você enche o peito e fala, é verdade, eu tenho um pai. É verdade, eu tenho um Deus, é verdade, ele me deu mesmo, é verdade, ele está cuidando de mim. Você consegue entender, discernir no seu espírito isso aí? Então começou em volta eles dizendo, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí eles falam assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O que quer dizer isso? Eles eram um povo que onde eles chegavam para vencer e dominar, reinar, antes do cativeiro. Então eles falaram, Senhor, o Senhor nos tirou de dentro dessa prova, de dentro desse cativeiro físico. Agora devolve a honra. Devolve a honra que o Senhor nos deu, sendo chamado de filhos. Devolve, Senhor, a mesma honra que o Senhor nos entregou quando as nações eram abatidas diante da tua face por meio do teu poder. Devolve, Senhor, também a nossa honra, restaura a nossa sorte. O que é a sorte? A gente fala, se eu tiver sorte, a sorte ela está onde? A palavra de Deus fala que Deus ele restaurou, ele mudou a sorte de Jó. A palavra de Deus fala, a nossa sorte ela está nas mãos do Senhor. E eles falam, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E então eles começam a pedir ao Senhor uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual, você vai conseguir fazer conexão agora, que nós vamos entrar no capítulo 7. Olha o que Deus faz. Eles começam a pedir, restaura a sorte, Senhor, nossa. E quando que a nossa sorte é restaurada? Quando nós nos colocamos verdadeiramente, não é com malícia não. Não é ficar sentado em uma mesa, 2, 3, e Deus fala assim, eu tô vendo. Não é com malícia no coração, não. Não é, eu tô aqui com o corpo, mas eu tô pegando cada palavra que sai aqui, eu levo para lá. O Senhor tá vendo. Deus tá vendo. E ele simplesmente se purifica, ele se coloca diante de Deus em verdade. Quando ele se põe diante de Deus em verdade, o Senhor envia o socorro. E aí, cerca de 57 a 60 anos depois, olha o que acontece. Depois de ser o templo reedificado, o altar ser edificado, ou seja, a adoração ser edificada. A palavra de Deus vai dizer, aí vem outro rei, vem o rei Artaxerxes, no capítulo 7. Pode fixar aí, fazendo um favor, Tati, se você puder. O capítulo 7. Só comenta que eu fixo aqui. E a Bíblia fala, olha... Deixa eu tirar aqui esse aqui, que nós vamos para o 7. Tá bom, Vivi, obrigada. Beijo, manda um abraço pro seu Tioné. Ele tá assistindo a live, que bênção. Nossa, seu Tioné é um homem de Deus. E a palavra de Deus fala, olha, no capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum. Gente, eu tô sentindo uma graça de Deus tão grande no meio dessa palavra. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo uma graça de Deus tão grande, tão maravilhosa. O Senhor, ele tá falando aqui, olha, não tem nada que vocês precisam que eu não vou fazer. É só vocês limpar o coração, se colocar diante de mim, eu vou fazer. Eu vou trabalhar. Ele reedifica esse templo, coisa que era impossível diante de tanta perseguição, e o Senhor, ele conclui. Ele entrega ao povo condições para ser concluído o templo. E a Bíblia vai dizer, olha, filho de Uquias, de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque. Aí vai chegar na linhagem, ó. Filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, sumo sacerdote. Foi lá na linhagem, ele era o quê? Da linhagem de quem? De Arão, que era o quê? Sumo sacerdote.
Gente, você me perdoa, mas não tem como segurar diante da palavra que não. Sumo sacerdote, meu Deus, era ele escriba, ou seja, Esdras, ele era escriba. Era ele escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedia. Esdras era um homem da linhagem do sumo sacerdote Arão. E esse homem manteve a lei acesa no coração. Ele manteve a palavra de Deus acesa dentro do coração dele. De uma tal forma que ele foi mandado a Jerusalém. Observa-se que a gente está falando da reedificação do templo. E passa-se 57 a 60 anos depois da reedificação. Deus usa, estratégias e envia Esdras para lá. Aí sai uma lista de outros, do restante do povo que havia ficado. Então eles vão o restante, Aí a Bíblia vai dizer, olha, gente, que lindo isso aqui. Vamos no capítulo 6, de novo. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Se você estiver diante de Deus, pode ser juiz, pode ser rei, pode ser quem for. Aquilo que você precisa, ele põe a mão e ele concede a você. E aqui a Bíblia vai dizer, olha, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No 7º ano do rei Artaxerxes. No 7º ano do rei Artaxerxes, então, eu vou fixar aqui. Então, aí sobe Esdras. Esdras vai e vai um povo com ele, vai sacerdote com ele. E o que Esdras chega em Jerusalém para fazer? Aqui fala, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia. Meu Deus. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor era sobre ele. 4 meses de viagem para cumprir um propósito. Sem as facilidades que nós temos hoje. Mas a palavra de Deus diz que a boa mão do Senhor era com ele. E o rei concede tudo que ele precisou. E ele viaja 4 meses. E ele chega a Jerusalém. Vai sacerdote com ele, vai um povo. O que Esdras foi fazer? Esdras foi cuidar da restauração religiosa. Não é nem religiosa a palavra. Da restauração, da adoração, da moralidade, das coisas que você muitas vezes fala que não vê. É mais fácil você ver um edifício sendo levantado. Meu Deus. E você fala assim, está sendo levantada uma igreja. Mas a verdadeira igreja, ela é levantada quando a moralidade dentro da palavra de Deus, ela é restituída. Ali eles tinham levantado o altar. Eles tinham colocado em ordem o altar. O templo havia sido reedificado. Mas havia a necessidade da lei estar ali gravada no coração. Ou seja, a palavra de Deus é a base de tudo. E Deus levanta quem? Um homem da linhagem de quem? De Arão, sumo sacerdote, a qual o Senhor havia separado para servir diante de Deus, no tabernáculo. Então, quando esse templo é restaurado, Esdras, ele vai, mas ele vai restaurar, ele vai limpar. Zorobabel, ele lidera antes, junto ali, motivado, ali encorajado pelos profetas, Ageu e Zacarias. Zorobabel lidera com outros ali a reconstrução física do templo. Mas eles não deixam de levantar o altar e de restaurar a adoração ao Senhor. E Zorobabel leva adiante e o templo é reconstruído. Passados 57 a 60 anos, o rei envia Esdras para que a identidade do povo de Deus fosse preservada. Vai, porque eles são um povo e eles têm um Deus e eles não vão se perder. Havia casamento misto, O que é casamento misto? O povo de Deus, havia sobre eles ali uma lei
de eles se casarem entre si, para que não entrasse a contaminação no meio, viesse outros deuses por meio de casamento. Meu Deus. Viesse outros deuses, viesse costumes, viesse coisa imunda, que não era aquilo que Deus queria, que estava na lei. Então eles se misturaram, havia casamento misto, havia o povo de Deus casado com os pagãos e os filhos, e aquilo foi uma confusão. Esdras chega para a restauração moral e espiritual do povo de Deus. Então o templo já estava pronto. Então a lei precisava ser o quê? Falada dia e noite para que não fosse perdido o quê? A moral, a moralidade, o bom, o limpo, para que o limpo seja conservado, para que o azeite seja conservado. Há uma necessidade do Espírito Santo chegar e ele começar a ministrar o coração do povo, da igreja. E havia essa necessidade. Quando Esdras sai 4 meses viajando, ele chega, então ele começa a restabelecer os princípios da palavra. O verdadeiro fundamento do templo é a palavra. Você pode congregar numa igreja com 500 pessoas, com 100.000 pessoas. Igreja não é aquele templo que você entra. Porque embora os alicerces estivessem colocados lá, o Senhor mandou o alicerce, o fundamento, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é o firme fundamento. Assim como a nossa fé. E ela chega, porque quando um edifício é levantado, um templo de pedra é levantado, ele pode cair se acontecer alguma coisa, pode ser destruído numa invasão. Mas se a palavra de Deus estiver como base dentro daquele templo, ele não cai. Pode cair o alicerce físico, mas a palavra de Deus preserva dentro do coração da igreja a moralidade, preserva a lei e não danifica o azeite. Vocês conseguem discernir no seu espírito? Ele chega e ele começa a estabelecer ali, diante do povo. A palavra de Deus estava entranhada no coração desse homem. A palavra de Deus estava dentro do coração dele. E ele começa a estabelecer ali aquilo que o Senhor o havia separado para aquele tempo. Aquele tempo, observa você, que o Senhor tem pessoas para atuar de forma diferente na obra. Ele usa um para a construção do físico. Ele usa outros para enviar o recurso. Mas o Senhor envia aquele a qual a palavra está dentro do coração dele. A qual Deus foi preparando. Ele era da linhagem de quê? De Arão. Ele havia desde de sempre sendo preparado por Deus para esse propósito. A palavra que habita dentro do seu coração, ela pode restaurar, ela restabelece coisas, ela impõe limite, ela traz de volta a adoração para o centro da vontade de Deus. A adoração a Deus é o centro da vontade dele. O Senhor não te chamou para comprar isso, para comprar aquilo, para comprar isso e aquilo. O Senhor, ele te chamou como adorador. E quando você o adora em espírito e em verdade no Senhor, as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. O Senhor chamou você com o intuito de adorar. Não há outra coisa. Ser dele, ser totalmente dele, ser entregue a ele. Colocar nele a sua confiança, né? Senhor, eu sou ovelha do teu rebanho, do teu pasto. Senhor, meu pastor. E quando você tem ele como pastor, a palavra fala que nada faltará. Esdras chega restabelecendo ali a vida espiritual. Bom dia, Dayana. Pai, Senhor, bom dia, Bia. Restaurando. O templo estava pronto, o altar estava pronto. E ele fala agora, Deus fala, olha, eu vou levar a palavra. Eu vou levar a lei, porque se a lei estiver dentro do coração deles, pode-se derrubar o templo de pedra, mas na palavra... Se eles estiverem firmes na palavra, não vai ser danificado o azeite. Não vai ser danificado a paz de espírito. Podem tentar difamar você, você pode sair como errado de uma situação,
Pode tentar colocar você como se você fosse culpado, você não era. Se você conservar o seu coração na palavra e a lei de Deus dentro do seu coração, o Senhor Jesus não só te justifica, mas ele não deixa que haja dano sobre você. E Esdras vai restabelecer. Ele vai restabelecer. E esse povo começa a fazer um concerto diante de Deus. Havia casamento misto, igual eu já falei, povo pagão casado com o povo de Deus, uma mistura. Mas quando a palavra de Deus ela chega, ela vai entre juntas e medulas. E ela começa a tirar aquilo que precisa. Quando o coração se volta verdadeiramente ao Senhor, a pessoa deixa sair. O Senhor começa a limpar. E o Senhor fala, não, esse povo é meu, esse povo é santo. Eles não são como os demais. E eu vou fazer uma grande obra. Não tem como falar nessa palavra e a gente não se derreter. Não existe, não tem como. Porque às vezes você olha e fala, nossa, lê o Salmo 126, mas você não entende. Hoje eu acredito que você vai ver, nunca mais vai ver o Salmo 126 do mesmo jeito. E você vê ali a celebração da Páscoa, o templo pronto. Aí você vê, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Tem o tempo do cativeiro, tem o tempo de você ser caluniado, tem o tempo de você ser olhado torto. Tem o tempo de olhar a gente torto, os filhos da gente torto. Mas não reage não, que o Senhor está cuidando. Tem época que humilha você, humilha seus filhos. Deus está cuidando. Conserva a palavra. Conserva no seu coração a palavra. Deixa a palavra governar tudo. Deixa a palavra estabelecer a adoração sincera. Deixa Deus estabelecer a palavra dentro do seu coração. E quando ele estabelece a palavra dentro do seu coração, o Senhor fala, olha, eu estou começando aqui uma nova história. Eu estou começando um tempo novo. Eu estou trazendo coisa nova. Eu estou fazendo coisa nova na vida deles, porque eles são meu povo. Para que o quê? A gente viu lá no Salmo 126. Entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você vai virar notícia. Você vai virar notícia. Se você colocar o seu coração no Senhor, você vai ser notícia. Que notícia, Rose? Notícia do que Deus está fazendo na sua vida. Notícia do que Deus está fazendo com você. Notícia do que Deus está fazendo na sua vida. Tenha tempo com Ele. Gaste tempo com Ele. Cuida daquilo que Ele coloca na sua mão. Deixa Ele cuidar de você. Mas fala, pai, eu quero que o Senhor levante o altar se tiver caído. Vai para o secreto com Ele. Tira um tempo com Ele. Fala, Senhor, edifica esse altar novamente. Restabelece aqui, reedifica, Senhor, o altar da adoração. E você vai virar notícia. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer, porque o interesse dele em você é muito grande. Você não tem ideia quanto Deus é interessado na sua vitória. Aí você fica achando que o Senhor não liga. Ele é o maior interessado em que você vença. Porque quando você vence, tem muitos olhos sobre a sua vida e eles vão atribuir a quem? A vitória que Deus vai te dar desse tempo para frente é para que você fala, eu tentei de todas as formas e eu não consegui. Mas quando eu coloquei na mão do Senhor, eu consegui. Eu falo isso até do meu processo de perda de peso, de emagrecimento, saúde. Eu falava com o Senhor de todas as formas e eu não estava bem, não estava bem. E eu falei, Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de todas as formas. Mas eu estou colocando na mão do Senhor. E o Senhor tomou para si. Igual, às vezes no grupo, às vezes eu envio alguma oração, esse dia eu nem tenho enviado, no grupo de perda de peso. A base da saúde vem de Jesus. Não vem de suplemento, não vem de nada. Você não faz nada se você não faz com fé. A Bíblia fala que se você fizer sem fé é pecado. Se você for fazer qualquer coisa, por que eu estou usando emagrecimento como exemplo? Porque é uma dor terrível. A obesidade é doença, né? E eu estava doente e eu falava com o Senhor. E num dia eu tomei a decisão e falei, Jesus, eu estou te chamando para essa situação, porque eu estou tentando, mas eu ainda não coloquei o Senhor à frente. E o Senhor falou comigo, eu não quero você doente. Eu não quero você com o corpo doente. Eu não quero você debilitado. Eu não quero você com as taxas tudo desregulado. Não é isso que eu tenho para você. E
Em 10 dias, o Senhor começou a agir de uma maneira que eu nunca esperava. E o Senhor falou assim, você vai testemunhar, você me disse que testemunharia. Eu pensei que eu subiria no altar da igreja ou que eu estivesse em uma reunião de irmãos e eu fosse testemunhar, que é o que a gente acha que é testemunho. Aí o Senhor fala, não, você vai cuidar de outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Você vai cuidar. E aí a gente não entende, né? Não é trabalho, é propósito. Por que eu tô falando disso? Poderia ter usado outro exemplo, mas o Senhor me trouxe esse. É luta que você tem e não vence sem o Senhor. E aí é impossível olhar e falar, não, só Deus faz isso. Não existe, gente, na face da terra, nada que dê resultado no seu corpo, na sua mente, no seu organismo, se o Senhor Jesus não aprovar. Tem vitórias que às vezes você tenta, você tenta usar isso, tenta usar aquilo, não está acontecendo, mas não está acontecendo por quê? Porque você não chamou Jesus. Antes de qualquer remédio que você toma, para qualquer coisa na sua vida, apresenta o Senhor, fala, Jesus, eu estou tomando isso aqui, o médico passou, mas eu creio no Senhor. Abençoa aqui, coloca a porção do Senhor aqui. E não pode ser diferente. Então você vai vencer, porque em outros vezes, essa semana eu recebi uma mensagem assim, Rose, você sempre foi magra, você nunca foi gordinha. A pessoa estava me chamando mentirosa. E eu, assim, eu sou sanguínea, né? Mas não sou tola. Falei, Jesus, eu falei, misericórdia, as fotos estão aí para quem quiser ver, diante de foto que tem, e vídeo. Como vai negar? 2024 tava, né? Terrivelmente, né? E eu falei, Jesus, me ajuda. E Deus, ele fez o quê? Ele fez a vontade dele. Ele fez e está fazendo a vontade dele. Então, às vezes, as pessoas vão duvidar, vai falar, não é possível. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com você. Porque não tem nada a ver comigo. Mais alguém tá sem som aí? Eu sou a irmã Elza. Não é só comigo. Não é só com você. É com aquele que crê. E é para quê? Para que os outros vejam e falem, grandes coisas fez o Senhor por eles. O Senhor está fazendo grandes coisas por eles. É para que você seja testemunho. Para que você seja testemunho. E podia usar qualquer exemplo aqui. Eliane tem cura, tem testemunho de cura. Tem várias pessoas que têm testemunho aqui. Eu podia usar qualquer exemplo. Você tem esse exemplo. Mas é para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Não tem como pregar essa palavra sem derramar lágrimas, não. Não tem como. Porque você vê uma obra muito grande sendo feita, sendo concretizada. Você vê um povo, o Senhor restaurando a adoração de um povo, né? E tem aquele louvor que fala assim, faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas que me cura, meu Deus. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Eu tô errando os pedaços aqui, mas eu quero chegar a esse aqui, ó. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. É quando você vai lá e fala, Senhor, devolve a alegria que estava aqui. Eu já passei por isso. Senhor, devolve o brilho do Espírito. Devolve, Senhor, a alegria. E parece que chega alguém e vai e usa de artifício usado pelo inimigo e tenta tirar o brilho, tirar a alegria, tirar tudo. Daí você se derrama diante de Deus e fala, restaura, Senhor, minha alegria. Restaura, Senhor. Restaura minha sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura. Aí no final tá dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se até aqui você tem semeado com lágrimas,
você vai colher com alegria, você vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor vai se fazer forte sobre a sua vida de maneira intensa para que você seja notícia no testemunho daquilo que Deus quer fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra, Deus ministrou essa palavra no seu coração, você compreendeu, né? Porque hoje, todo dia é diferente, todo dia o café é diferente. O Senhor Jesus, ele se faz forte na nossa vida por meio da palavra. Se você colocar a palavra dentro do seu coração, gente, essa palavra é para o católico, é para o espírita, é para um bandista. Essa palavra é para quem quer receber, é para quem quer ouvir. Choveu hoje, choveu. A Bíblia diz que ele faz cair o sol, ele faz cair o sol e a chuva sobre justos e injustos. Vamos orar assim, Daiane. Sobre justos e injustos. Você não pode fazer, a chuva só vai cair para aquele que é justo. A chuva cai para todo mundo. A palavra de Deus também. É a pessoa que vai escolher aquilo que ela vai fazer. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor não tem nos deixado faltar a tua palavra. O Senhor trago as tuas palavras dentro do nosso coração. Obrigado por esse tempo ainda que nós podemos ouvir a tua palavra em uma rede social. Obrigada, Senhor, porque tem muitos lugares que já não pode. Tem lugares que a perseguição está aumentando dia após dia. Nós sabemos que isso aí, Senhor, vai se cumprir por causa da tua palavra e a tua volta. Obrigado porque hoje nós temos essa oportunidade de pegar a Bíblia, ter a Bíblia dentro da nossa casa e ler, estudar. Obrigada, Jesus, porque todas as nossas fontes estão em Ti, Jesus. Obrigada porque o Senhor é cuidador de tudo aquilo que muitas vezes nós nem sabemos. Obrigado pelo Café com Palavra. Alcança, Jesus, as pessoas que o Senhor quiser. Se for 1, 2, 3, se for 10, onde o Senhor quiser fazer chegar o café. Que seja para trazer cura, restauração, graça, alegria, certeza no coração de cada um. E eu sei, Pai, que é refrigério também no meu coração. Papai, me sustenta, Senhor, Pai, dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus, eu sei, Deus, da minha incapacidade, das minhas limitações. Senhor, menor que um grãozinho de areia, sem possibilidade nenhuma está aqui. Mas é o Teu Espírito Santo que conduz esse ministério Café com Palavra. Papai, eu te peço que o Senhor venha cuidar. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, zelar, Senhor, por cada um que passa nessa live no decorrer do dia. Pelas pessoas que estão aqui nessa live, nessa manhã. Jesus, nós pedimos pela vida da Daiana. Que o Senhor venha entrar com providência. Desfazer laços do adversário sobre a vida dela, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor venha tomar a Tua filha. Que o Senhor venha tomar os filhos. Que o Senhor venha entrar com providência na área que ela precisa. Espírito Santo de Deus, venha ministrar o coração da Tua filha. Venha trazer uma resposta, Senhor, para a Tua filha. Venha trazer, Senhor, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, as coisas concretizadas diante dos olhos da Tua filha. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu peço pela vida de cada um que está aqui. Pai, nós oramos pela vida da irmã Nair. Que o Senhor venha trazer a cura na visão dela. Que o Senhor, assim como tem tocado na minha visão, venha tocar na vida dela. Toca, Senhor, e traga a Tua cura. Abre as portas, Senhor, para que seja feito aquilo que for da Tua vontade. Nós precisamos e nós pedimos. Cuida de cada um que está, Pai, nessa live. Que o Senhor venha dar vitória. Que o Senhor venha atrair, Pai, eles, Pai, para a Tua palavra, ministrar durante todo o dia. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, quebra todas as cadeias. É isso aí, verdade, Nelimar. Nelimar está profetizando aqui, ó. Todas as cadeias, não fica uma. Deus quebra tudo. Amém? Nós vamos encerrando. Amanhã nós estamos aqui, né? 7 da manhã nós estamos e nós vamos dar continuidade. Nós vamos ver o que Deus usa Esdras para fazer, né? Nós vamos entender ali a palavra. Nós vamos ver ali esse processo, como que foi. Amém, ó? Ficar com Cristo. Deus abençoe vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um que esteve aqui, né? Vocês vêm por causa do Espírito Santo e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, tá? Fiquem com Cristo. Quem puder compartilhar a live, fica à vontade. Nós estamos o quê? Pregando a palavra de Deus e é sobre isso. Quem chegou mais no final, pega a live do começo, que hoje, meu Deus, que presença, né? A gente chora, não tem como resistir. O poder de Deus, quando ele chega, como disse a Nelimar, ele quebra cadeias, ele traz coisas grandiosas na nossa vida. Eu recebo, irmã Rosana, em nome do Senhor Jesus. Recebo, preciso e necessito. Toma posse, Daiana. Toma posse. Toma posse que o Senhor ele vai entrar nessa causa aí no nome de Jesus. Ele já tomou para si.
Toma posse disso, que Deus vai trazer uma paz no seu coração, Dayana, em nome de Jesus. Gente, até amanhã, às 7 da manhã, se assim nos permitir o Senhor, nós estaremos aqui. Fica com Cristo.